a 1975, né? E os companheiros aqui do DCE me convidaram para vir falar aqui sobre o nosso período, quando a gente esteve aqui. Não, a escola não era aqui, era lá embaixo, lá nos barracões, lá onde ficou odontologia. Os barracões nem existem. Bom, e nós vim aqui falar sobre esse período dessa semana, a convite do DCE e do CEPERJ, para falar dessa semana do 31 de março, né? Porque há 58 anos atrás, houve um golpe militar que durou 21 anos. E agora nós estamos numa outra fase da história do Brasil com um novo regime militar. Não chega a ser um golpe, porque ele foi legalizado, digamos assim, por uma eleição a partir do golpe de 2016, e nós estamos numa nova fase do regime militar. E esse ano vai ter eleição para presidente da República, e só pela cara das pessoas que estão aqui na mesa, apesar de máscara, vocês conseguem ver a preocupação dessas pessoas se esse cara conseguir ser reeleito, se ele já fez um monte de barbaridade nos primeiros 4 anos, que dirá se ele for reeleito, aí é que a barra vai pesar mais ainda. Se a gente, como geólogo, pudesse fazer uma retrospectiva do que aconteceu no Brasil, na nossa área, dá para escrever um livro, né? Só a questão do pré-sal, toda a questão dos recursos hídricos da Amazônia, das florestas, o incêndio do Pantanal. Se a gente pudesse fazer um relatório, além dos crimes cometidos intencionalmente na época da pandemia, como cerca de 600 mil mortes oficial, mais 30% de subnotificação, imagina onde essa conta vai parar, né? Então, há um entendimento nacional que precisa interromper esse período para a gente tentar voltar a uma certa normalidade. Então, por que eu estou aqui na Escola de Geologia, nessa segunda-feira, convidado que fui pelo CEPERJ? A primeira coisa que eu queria falar é que essa Escola de Geologia já foi uma escola muito importante, né? Porque havia, além da Escola de Ouro Preto, só havia 5 escolas de geologia no país. E a da USP era uma escola muito importante, muito organizada, principalmente quando funcionava lá no prédio da Alameda Glete. Eu entrei lá na Alameda Glete e vim para cá. Mas não pensem que vocês, que apesar de ser uma escola importante, que era uma escola democrática. Muito pelo contrário. A geologia, primeiro, quando começou aqui no Brasil, ela era um ramo da biologia, né? Era uma disciplina da geologia, da biologia, das ciências naturais, não tinha geologia. Aí foi criado por necessidade dos cursos do petróleo e pela necessidade de criar cursos de geologia no país. Eles foram financiados pela Petrobras e todos os estudantes de geologia eram financiados com bolsas da Petrobras. Isso levou a Escola de Geologia de São Paulo a ter um número de alunos paraenses muito grande. Era uma escola em São Paulo, mas que a maioria dos alunos era paraense. Por que os alunos eram paraenses? Porque os alunos paraenses tinham acesso à Petrobras e conseguiam bolsas para estudar aqui em São Paulo. Essa cultura dos paraenses, como Bernardino Figueiredo, o Lobão, vários paraenses, formou uma geração de ouro aqui na Escola de Geologia. Mas como essa Escola de Geologia era muito pouco democrática, houve a necessidade, mesmo sem ter tanta demanda,
para criar 2 outros cursos de Geologia no estado de São Paulo. Primeiro na Unesp e depois na Unicamp. Pelas pessoas que aqui estudaram. Por que as pessoas que aqui estudaram foram obrigadas a criar no estado de São Paulo 2 outros cursos de Geologia? Porque as pessoas que aqui estudavam Geologia não eram admitidos como professores e eram perseguidos políticos. E o clima aqui era de tal coerção, para não dizer um clima de delação, que as pessoas iam estudar em outras escolas. Por exemplo, fundaram um curso de Geologia no Pará, fundaram um curso de Geologia em Salvador, e aqui em estado de São Paulo fundaram 2 cursos. Não é à toa que os maiores cérebros da geologia do país não estão aqui na USP, por incrível que pareça. Então, principalmente na Unicamp e na Unesp. Bom, então, eu não tenho receio. Imaginem vocês que nós temos 2 colegas, temos 3 colegas que foram assassinados durante a ditadura. O Alexandre Vanucchi, que esse a família conseguiu, foi reconhecido e foi diplomado depois de morto. E tem outros 2, o Ronaldo Monte Queiroz e o Melinho, que foram mortos pela ditadura, e a Escola de Geologia da USP até hoje não os reconheceu e não os diplomou, embora eles estivessem todos no último ano com todos os créditos cumpridos. Então nós estamos falando de uma escola muito cruel, que cedia documentos para repressão. O que quer dizer essa palavra, cedia documentos? Todos os alunos que a polícia procurava na época da ditadura, a Escola de Geologia fornecia todos os documentos para que a polícia acessasse os locais onde esses estudantes estudavam. A secretaria da escola funcionava junto com o comando da repressão da Operação Bandeirantes, sem dizer alguns professores que falavam abertamente pedindo a nossa prisão. Eu, por exemplo, fui preso no dia 17 de março de 1973. Era um sábado, 11 horas da manhã. Eu cheguei de dar aula, eu dava aula no sábado, eu morava lá na Moca, eu e minha companheira, nós viemos para casa, fomos tomar banho para vir aqui para a USP, que era a primeira semana de recepção dos calouros que vinham entrar na faculdade em 74, e aí um carro da Folha de São Paulo, que estava parado na porta da minha casa, não era carro da porta da Folha de São Paulo coisa nenhuma, era um carro da repressão, um carro dos militares. Eles saíram daquela caminhonete amarela e invadiram o meu apartamento e nós fomos presos, a minha companheira Arlete e eu. Eu fui levado para a Operação Bandeirantes, aqui na Rua Tutóia, no DOI-CODE. Quando eu cheguei lá, quem me recebeu foi o Major Carlos Alberto Brilhante Ustra, comandante da unidade militar. Ele estava muito nervoso e com um revólver na mão, que eu não conhecia, que ele falava que era um Magnum 45, ele falou: acabei de matar aquele filho da puta do Minhoca. Mandei ele para a Vanguarda Popular Celestial. E nessa linguagem dos policiais, mandei ele para o céu. E ele, muito nervoso, visivelmente nervoso, porque o Minhoca tinha acabado de morrer naquele momento, e ele falou, pôs o revólver na minha cabeça e falou: eu vou te mandar para lá também. Por aí, tá bom, muito prazer, quem é o senhor? Ele falou: sou o Major Tibiriçá, porque ele era tão covarde que ele não tinha capacidade de falar o nome dele, que era Carlos Alberto Brilhante Ustra. Aí ele se afastou um pouco, para preparar a sala onde eu ia ser interrogado, e eu perguntei para o carcereiro: meu, quem que é esse cara? Ele falou: esse é o comandante militar aqui, é o Ustra. Ele chama de Biriçá, mas não é de Biriçá coisa nenhuma, é Ustra. Eu falei: o que aconteceu com o Alexandre? Ele falou: ele está estrebuchando isso, ele está lá na cela forte. Vazou sangue por tudo quanto era lado. Ele está sendo pendurado desde a quinta-feira, ele não aguentou, está estourado em sangue.
Eu falei, o que vocês vão fazer agora com ele? Ele falou, não sei, mas está tão nervoso, não sabemos o que eu vou fazer. Aí eles enrolaram o corpo do Alexandre Vanucci num tapete, puseram num porta-mala de um Opala verde e jogaram o corpo dele lá na rua João Boever, no braço. E em seguida um caminhão que vinha vindo em altíssima velocidade, ele estava jogado no asfalto, o caminhão o atropelou, já morto, e eles simularam que houve um suicídio, que o Alexandre teria fugido da unidade militar e sozinho teria ido até o braço, e lá ele se jogou embaixo do caminhão para evitar sua prisão. Quando ele já estava preso, isso era 17 de março, sábado. E aí, para a família não identificar, eles envolveram o corpo do Alexandre em cal e enterraram lá no cemitério de Perus, numa vala, como se ele fosse um indigente com nome falso. Bom, eu estou contando essa história para vocês terem uma ideia do que foi a repressão no Brasil, principalmente aqui na Escola de Geologia, e porque, principalmente, os documentos para a prisão do Alexandre e para a prisão do Queiroz foram fornecidos pela direção da escola. Entendeu? A república onde eles moravam, com quem eles se referenciavam, bom, enfim. Estou contando isso para dizer que hoje nós estamos... Por que eu estou aqui? A convite do ECE e do CEPEG. Para contar essas histórias que aqui ocorreram, né? Histórias que são esquecidas. O Alexandre e a família teve uma boa capacidade de articulação, uma família de Sorocaba, bem organizada, e o Alexandre foi diplomado aqui. Tem até uma placa do dia que a Escola de Geologia fez essa reparação. O Queiroz, que foi morto 45 dias depois do Alexandre, e o Melinho, que morreu depois de preso, torturado, os militares o mandaram para o manicômio do Juqueiri. Eles dois, e lá ele morreu como indigente, os dois até hoje não tiveram nenhuma reparação, nenhum reconhecimento aqui da escola. Não teve nenhuma cerimônia, ninguém falou, eles não foram diplomados. Os dois acho que não tem mais nenhuma referência familiar. O Queiroz eu tenho certeza, não tem mais ninguém da família que está vivo, né? O Melinho é mais difícil, mas também eu acredito que não tenha nenhum familiar que reivindique essas coisas. Essa responsabilidade ficou para nós, né, da geração deles que estudaram, e os novos estudantes e professores de geologia aqui da USP. Bom, o Queiroz, que era um grande aluno aqui, formador do DCE, Ronaldo Muti Queiroz, ele foi assassinado pelo pastor Cláudio Guerra. O pastor Cláudio Guerra é um cara que eles faziam execução para os militares, depois ele virou pastor, e ele fez toda, para fazer essa conversão para pastor, para a espiritualidade, ele contou todas as pessoas que ele matou. E ele executou o Reinaldo Muti Queiroz num ponto de ônibus lá na Angélica, Sangue Frio. Está no livro do Cláudio Guerra, do pastor Cláudio Guerra, o livro e o filme. Ele conta a história como ele matou o Queiroz. O Melinho tem pouco registro, nós só sabemos que ele ficou tanto tempo na repressão que ele enlouqueceu e foi levado para o Juqueiri e nunca mais voltou, lá em Franco da Rocha. Bom, eu estou contando essas histórias tenebrosas aqui, essas histórias caudalosas, não é para provocar nenhum escárnio, nenhuma comoção, mas é com o intuito de trazer para vocês o grande raciocínio, que é para que nunca mais se esqueça, para que nunca mais aconteça. Né? E a história da USP é uma coisa impressionante.
Eles podem ter uma enorme bibliografia, uma enorme filmografia a respeito da resistência estudantil aqui da USP, que foi uma das resistências estudantis mais importantes do Brasil. E por que o pessoal do DCE me chamou? Sendo que aqui é uma escola de geologia, não é uma escola de arqueologia. Eu não vim aqui fazer um curso de arqueologia forense. Eu vim falar da memória política do Brasil, em particular da geologia, que era uma pequena escola, tal, mas que por aqui passou muita gente que lutou demais, né? E reforçar o trabalho do CEPERJ para fazer o trabalho da memória, da recuperação da memória do centro acadêmico que tem o nome de CEPERJ. Bom, o que eu queria falar é sobre os dias de hoje, né? Porque não adianta eu ficar falando do passado, como eu disse, que eu não sou arqueólogo, sou geólogo. Lógico que são 5 tipos de historiadores do mundo, né? Primeiro, os que trabalham com a história do universo, né? Que são os astrônomos. Depois tem os geólogos, que somos nós, né? Que trabalham com a história da Terra. Tem os paleontólogos, que estudam a história dos fósseis. Tem os arqueólogos, tem os biólogos, né? Nós somos o segundo grupo de historiadores da humanidade, mais o segundo da hierarquia, os geólogos, né? Então, como historiador do universo que somos, temos a obrigação de saber a história tanto da humanidade como do Brasil. E esse ano tem eleição para presidente da República, né? E esse senhor que está na presidência da República é candidato a presidente. E a maioria das pessoas acha que ele é um morto-vivo, que ele já era, que ele já está derrotado, e ninguém vai no Brasil ter coragem de reconduzir esse senhor à presidência da República, né? Eu acho que isso aí não é verdade, eu acho que ele está muito forte, que ele está com a caneta na mão. Vocês veem a confusão agora que está para nomear o presidente da Petrobras, o presidente do conselho da Petrobras, que era para ser o presidente do Flamengo, uma das companhias mais importantes de petróleo do mundo, que foi descoberta graças aos geólogos coordenados pelo grande Guilherme Estrela, né, que insistiu que a gente devesse chegar ao pré-sal, e a partir do pré-sal o Brasil se tornou uma das maiores potências mundiais, não produtoras ainda, mas pelo menos depositárias em uma quantidade de petróleo impressionante. E talvez por isso, por essa descoberta tão espetacular como as jazidas do petróleo do pré-sal, que haja tanta cobiça, tanta pressão internacional em cima do Brasil. Talvez até o golpe tenha sido dado por conta da importância estratégica que o Brasil adquiriu perante o mundo com a descoberta do petróleo do pré-sal. E aqui eu estou numa escola de geólogos, né? É desnecessário dizer da importância do pré-sal, da desmineralização do pré-sal, né? Que é um óleo baixíssima mineralização, com 7% de óxidos, quase um óleo verde, quase um óleo puro, e além das grandes quantidades de gás que tem nesses cárceres, nessas cavernas calcárias onde o pré-sal está depositado. Então, aí é que eu inverto, né? Aí eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, o que vocês estão achando da situação do Brasil, como vocês estão vendo a situação do Brasil, para que a gente possa estabelecer um diálogo. E por que eles me chamam aqui para falar do passado e do presente? Porque nós que vivemos no passado do regime militar, temos olhos bem apurados para entender esse regime militar ora vigente no país. Tá bom? Então essa é a introdução do que eu vim fazer aqui, conversar com vocês, e estou à disposição para ouvir perguntas e fazer comentários.
pessoal, acho que, primeiro, queria agradecer ao Adriano, né, pela disposição de vir aqui, na antiga escola dele, de vir falar com a gente, ter aceitado, né, o convite do DCE, do CEPEG. Eu acho que esses relatos são muito fortes, muito importantes e que servem também como espelho para a gente enxergar o que está acontecendo no Brasil no ano de 2022, que é muito preocupante, né? Então, como o Adriano falou, acho que a gente pode abrir, né, se alguém tiver alguma dúvida, se alguém tiver alguma colocação, abrir para falas também, não precisa ser uma dúvida, pode ser só um desabafo, pode ser só uma fala, né, para a gente conseguir instituir um diálogo aqui entre os estudantes e o nosso convidado, para a gente continuar mais um pouquinho nesse debate. Aí queria ver se alguém se habilita aí. Para a Ana Tibério. Oi pessoal, eu sou a Ana. Primeiro vou agradecer o DCE, o CEPEG. Acho que é sempre. Deixa eu ir para. Acho que vem mesmo. Acho que é sempre muito emocionante te ouvir, Adriano. Sempre escorrem muitas lágrimas sobre ouvir a sua história, ouvir todas essas questões. Acho que ouvir, né, a questão do Carlos Brilhante Ustra, que é justamente esse cara que o Bolsonaro homenageia, que também torturou a Dilma, e que foi a pessoa que matou o Alexandre Vanucchi Leme, que é hoje quem nomeia a nossa entidade central, que foi estudante aqui da geologia. Eu acho que mostra o quanto tudo isso está tão relacionado. Às vezes a gente acha que são coisas muito distantes, que é uma coisa lá do Palácio do Planalto, mas não, na verdade aqui, da nossa casa, do lugar onde a gente estuda, de pessoas que pode ser em outra geração, mas que estavam fazendo o que hoje a gente faz, né? E acho que a sua fala também sempre me emociona, porque demonstra o papel, a força e a relevância do movimento estudantil, que naquela época tinha um papel protagonista. Não à toa foram perseguidos, foram mortos, lutaram, resistiram tanto ao regime. E hoje eu também entendo que o movimento estudantil também tem um papel central, né? Então eu queria talvez que você comentasse um pouquinho mais sobre essa questão, porque o Alexandre ele foi morto justamente quando ele estava na luta pela refundação do DCE. A sua perseguição também teve a ver com a luta e o seu papel no movimento estudantil. Então, se você pudesse comentar um pouco mais sobre qual o papel do movimento estudantil, qual ele tinha naquela época, e qual é o papel do movimento estudantil hoje, qual é o papel que você enxerga, seria bem bacana. É isso, obrigada. Pessoal, alguém mais quer, a Ju, fazer uma indagação, uma fala? Juliana, vamos lá. Oi, gente, eu sou a Ju Godoy, eu não estudo aqui no IGC, estudo lá na FEFELESH, nas Ciências Sociais, faço parte do DCE, né? Agradecer muito ao Adriano por ter vindo, por ter falado aqui com a gente, por estar com a gente hoje e sempre, né? Que é a nossa parceria de longa data. E o pessoal do CEPEG também, por esse primeiro evento que a gente está fazendo aqui, que seja o primeiro de muitos, né? Primeiro, a fala da Ana foi perfeita, assim, eu acho que trouxe bastante das coisas que eu penso também sobre o nosso papel como estudantes nesse momento de resistência, de embate com os retrocessos que a gente está vivendo no Brasil. E a minha pergunta, na verdade, um pouco das coisas que eu ia colocar, elas dizem respeito ao fôlego e o ânimo para a luta política. Hoje, sempre quando a gente escuta essas histórias, quando a gente lê
quando a gente vai atrás, né, de entender a história do movimento estudantil da USP, dos estudantes, principalmente a gente que é do DCE, né, a gente estudar a história do DCE, as lutas que a entidade já passou, a história do Alexandre Vanucci Leme, que é o nosso patrono, né, a gente pensa muito assim e fica muito agradecido, eu acho, né, por a gente ter tido uma geração, como foi a geração 68, a geração da juventude, do movimento estudantil que resistiu durante a ditadura, porque foi a luta dessas pessoas que permitiu que hoje a gente estivesse aqui fazendo esse evento com esse tema no saguão do IGC, né? E tantos outros eventos que a gente faz e permitindo que a gente possa se organizar na universidade, que a gente possa debater política, que a gente possa falar sobre as nossas opiniões abertamente. E eu acho que isso é muito simbólico e é muito da esperança mesmo, assim, né? Da gente realmente trabalhar para que as próximas gerações tenham ainda mais sorte que a gente, né? Tenham ainda mais facilidade para se organizar, tenham ainda mais disposição para trabalhar em prol de um Brasil mais democrático, com menos desigualdades, com oportunidades para todos. E aí, eu queria perguntar assim, Adriano, porque eu não consigo nem imaginar o que deve ter sido o tempo que você passou preso, assim. E eu queria te perguntar, assim, depois que você conseguiu sair, o que tinha na sua cabeça que você falou, vou continuar na luta política? O que te colocou essa chama dentro de você? Porque você também depois veio a ter um papel super importante na política, dentro do PT, foi deputado estadual, presidiu a Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, foi muito importante também para resgatar a história da ditadura e a memória e a verdade dos mortos e desaparecidos aqui no Estado de São Paulo. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, assim, depois de tudo que você passou, depois de todo esse sofrimento, o que brilhou o seu olho para você continuar na política? Alguém quer falar? Viu? Hoje eu digo para vocês duas que vocês não estudaram geologia, então eu vou te explicar. Quando eu estudei geologia, eu aprendi o seguinte: você tem que chegar na beira de um barranco, olhar aquele afloramento, como nós chamamos aqui, e falar. Você pode chegar lá no alto da Cordilheira dos Andes e ver um monte de conchinha do mar, para falar como é que esse monte de conchinha chegou a 3.000, 4.000 metros de altura, se elas estavam no fundo do mar. Então, na geologia, você tem que olhar um fato e raciocinar como esse fato teria ocorrido há milhões de anos atrás e como é que aquele fundo do mar chegou no topo da Cordilheira dos Andes, por exemplo, né? Então, você tem que olhar o passado, você tem que olhar o presente que você está olhando com os olhos do passado, né? Então, isso é a norma básica que rege os geólogos, né? Quando o geólogo vai lá e acha o petróleo no pré-sal, como é que pode um lugar que é de uma profundidade incrível ser uma antiga floresta que foi soterrada e o fato de haver uma seladura, uma laje digamos, de calcário, fez com que criasse condições para que aquela floresta apodrecesse e virar um depósito de petróleo. Então, essa é a ciência dos geólogos, né? Com os olhos do passado, interpretar e falar o que está acontecendo no presente. Bom, então, eu, por exemplo, sou completamente avesso a discurso de autoajuda e de autoelogio. Eu tenho horror, né? Da pessoa achar a história, que a história começou a partir de si e a partir daí a história deve ser contada, né? A história é um processo contínuo, né? Então, a geologia sempre foi, desde que ela foi criada em São Paulo, ela foi uma escola da resistência. Desde que ela foi criada,
acho que em 1962 ou 64, já depois do golpe, ou 58, se eu não me engano, não tenho exato, ela, como eu estava falando, era uma escola de paraenses, de estudantes paraenses, era um pessoal de nível e organização política muito grande. Então, todo o período antes da ditadura, e principalmente de 64 a 68, que o CRUSP era a sede da residência estudantil, a Escola de Geologia teve um papel fundamental. Tanto é que foi fundado o Grêmio da Faculdade de Filosofia, que era dirigido pelo pessoal do CEPEG. Né? E aí surgiu uma quantidade, toda a ocupação da Maria Antônia e toda a história do CRUSP está ligada, a Maria Antônia Faculdade de Filosofia, onde teve a batalha, está ligada à história do CEPEG. Né? Mesmo porque funcionava lá na GLET, não tinha USP, então todos os prédios da USP eram no centro da cidade. A Maria Antônia era o que vocês chamam de FEFELES, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, a odontologia funcionava no Bom Retiro, a FAO funcionava na Rua Maranhão, aqui perto da Angélica, toda a USP era lá no centro. Essa arquitetura da USP, na região central, fazia com que as pessoas tivessem muito acesso à cultura, a teatro, a cinema, mesmo sendo pessoas de pouquíssimos recursos. Quando fundou o CRUSP, aqui então, e esse CRUSP tem uma história espetacular, aí era o maior núcleo revolucionário do Brasil, o CRUSP. Era o maior número de pessoas conscientes e atuantes. E todo mundo que estudava geologia morava no CRUSP. Todo mundo. Porque 90%, 95% era proveniente de outros estados. Outra característica que a geologia tem, para vocês entenderem, para não ficar no negócio de discurso de autoajuda e autoelogio, a geologia é uma escola que você pode ter a origem mais humilde, mas você trata só de coisas estratégicas, recursos minerais, jazidas de ouro, de petróleo, de ferro. Porque como é que foi formada a primeira escola de geologia do país? Foi feita em Ouro Preto. Por quem? Um império, pelo imperador. A escola de engenharia de Ouro Preto era uma escola de geologia, engenharia e mineração. Foi a primeira escola de geologia do país. E a Vale do Rio Doce, a Companhia Vale do Rio Doce, foi fundada dentro da Escola de Minas de Ouro Preto. Então você imagina um aluno vindo das classes mais humildes entrar numa escola que só se fala de grandes riquezas, né? De um Brasil estratégico, de um Brasil mineral, de um Brasil de petróleo, bom, e tem outras áreas de especialidade, mas em geral a geologia é uma ciência estratégica, uma ciência que discute, hoje nós estamos discutindo o lítio, né? Que o golpe da Bolívia, feito pelo Elon Musk, lá, para pegar jazidas de lítio. Bom, então, a geologia é isso, não só é uma ciência, como é uma ciência de geopolítica. Você estuda na geologia as relações internacionais da geopolítica, das riquezas. E para que serve o movimento estudantil? O movimento estudantil serve para formar a elite dirigente do país, tanto para a direita como para a esquerda. Se você pegar o trabalho que nós fizemos da CPI dos trotes nas faculdades de medicina, das atléticas, você vê como é que forma a direita no Brasil. A cultura do trote, da tortura, da humilhação, né, do feminicídio, do racismo contra os negros, contra as cotas. Então, existe uma elite branca que dirige o Brasil e ela é formada nas universidades públicas brasileiras. Agora está um pouquinho mais democratizado, com política de cotas e tal. Nas universidades particulares isso é pior ainda. Né? Então é assim, o movimento estudantil é que nem o Brasil. Tem 50 anos de retrocesso e 5 anos
de acesso, de melhora, de contestação. Então, nesses 50 anos de dureza, de ditadura, de repressão, então, onde começou o Estado brasileiro? O Estado brasileiro começou com a República, não no Império, não tinha Estado brasileiro, mas não foi bem na proclamação da República. Embora os militares que criaram a República tentaram formar o esboço do Estado brasileiro. Mas como precisava branquear a raça, em função da libertação das pessoas escravizadas, foram buscar gente no mundo inteiro, para que os negros não tivessem poder no Brasil. Então foram buscar gente no leste europeu, a Europa passava por uma fome terrível, milhares, milhões de italianos vieram para aqui, para Nova Zelândia, enfim, o sul do país foi colonizado por alemães. E esses grupos étnicos favoreceram a ascensão de Getúlio Vargas. Então, quem cria o Estado brasileiro é Getúlio Vargas em 1930. E Getúlio Vargas era um militar gaúcho. E ele cria o Estado Militar Brasileiro e ele fica até 1945. Você imagina que Getúlio Vargas era tão habilidoso que ele era um cara que defendia a relação com as potências do eixo, Japão, Alemanha e Itália. Mas em 1943, no fim da guerra, a guerra acabou em 1945, o presidente Roosevelt vem para o Brasil, em Natal, faz a conferência de Potengi, e o Getúlio Vargas vai para lá e fala: declaro guerra à Alemanha, à Itália e ao Japão. Sendo que de 1930 a 1943, ele era o maior exportador de matérias-primas e grãos para esses três países. Quando ele faz o acordo da Conferência de Potengi, ele manda 20 mil brasileiros para a Itália que nunca tinham pego uma arma na mão, a maioria negros, de fazendas do café. 20 mil brasileiros mandou para a Itália, lá para Monte Castelo. Quando acaba a guerra, os militares o depuseram. E qual era o acordo com o presidente Roosevelt que ele fez lá em Natal? E tem uma foto famosa com o Roosevelt desfilando. O Roosevelt tinha quase 2 metros de altura e o Getúlio tinha 1,5 metro. Então o Roosevelt desfila num jipe como sendo ele o presidente do Brasil e o Getúlio pequenininho no banco de trás com o maior ajudante de ordem. Se quiser projetar o slide, é fantástica essa foto. Mas o que foi tratado naquela noite, na conferência de Potengi? Não é porque eu estava lá e sei o segredo. Podia criar a primeira usina siderúrgica do Brasil, a usina de Volta Redonda. O Brasil poderia criar sua primeira companhia de petróleo, a Petrobras. O Brasil teria o seu primeiro aeroporto internacional, uma base aérea militar em Franco de Noronha. O Brasil teria um ponto de observação militar na Ponta Seixas, o ponto extremo do Brasil, e o Brasil teria uma base militar em Natal. Natal era uma cidade americana, daí que vem a origem da palavra forró, porque o baile era for all, para todos, brasileiros e americanos, e o for all virou forró. Em Natal só se falava inglês. Então você imagina a importância da geologia no Brasil, que para o Brasil entrar na guerra a favor dos americanos, foi autorizada e financiada a construção da Companhia Siderúrgica Nacional, que para a época era uma das maiores siderúrgicas do mundo, e autorizar ao Brasil prospectar o seu próprio petróleo. Porque pelas regras internacionais, até a Segunda Guerra Mundial, só podia prospectar petróleo no mundo quem tivesse autorização da British Petroleum, que era uma companhia petroleira da Marinha Real Inglesa, e depois, com a entrada dos americanos na guerra, da
Standard Oil. Então, só 2 companhias no mundo poderiam prospectar petróleo, a British e a Standard Oil. E o Getúlio Vargas conseguiu autorização. Mas como ele foi deposto por 2 militares, por Dutra e pelo brigadeiro Eduardo Gomes, da Aeronáutica, e eles ficaram 5 anos, o Getúlio só volta em 1950. Em 54 ele funda a Petrobras. Mas teve toda aquela conspiração dos militares da Aeronáutica que ele foi levado ao suicídio. Então, a história do Brasil, a formação do Estado brasileiro, é a história militar do Brasil. Se você estudar a história militar do Brasil, você entende o Estado brasileiro. E quando o Brasil volta a ter um presidente democrático, eleito, Juscelino Kubitschek, em 1960, que aguenta até 1965. Logo em seguida, de 55 a 60, depois vem Jânio Quadros, e aí o Goulart e os militares assumem o poder de novo e ficam 21 anos. Então, por que eu estou fazendo toda essa introdução? Você imagina a importância da geologia no Brasil a partir do ponto de vista estratégico. Né? Porque todo o aço, todo o ferro, minério de ferro, que aqui era explorado, não era processado. Todo o ferro, minério de ferro aqui obtido, era exportado para o exterior para fazer aço, e para fazer qualquer coisa de aço, você tinha que importar o aço. O petróleo nem se dizia, porque a luta do petróleo nosso, que vem da época do Monteiro Lobato, daquelas descobertas do petróleo no Vale do Paraíba, o petróleo só vai ser autorizado a ser prospectado a partir de 1950. Até aí ninguém, era crime, era proibido você fazer qualquer perfuração, qualquer coisa para visar petróleo. E olha que nem se conhecia as jazidas de petróleo da Bahia. A única coisa que se conhecia eram umas rochas que tinham petróleo aqui no Vale do Paraíba, onde o próprio Monteiro Lobato escreveu muito sobre essas rochas, né? E só para você ter uma ideia, a campanha de mexer com petróleo no Brasil era tão perigoso que quem se envolveu na campanha do petróleo nosso foi preso. Preso, processado, preso assim, e ir para a ilha prisional, pegar pena de 10 anos de cana, puxar cana e tal. Bom, eu estou falando tudo isso porque é assim que forma a consciência do estudante de geologia. Ele pode ser originário da camada mais humilde da população, mas ele sempre mexe com coisas muito importantes, muito estratégicas para o país. E tem que formar uma consciência política, né? E daí é que vem uma tradição muito grande de esquerda dos estudantes de geologia serem, embora, porque quando você vai para o campo, o último pensamento, está muito longa a resposta, quando você vai para o campo, nas excursões, além você vai para ver esses lugares tão ricos e tal, mas com populações muito pobres, quase miseráveis. Então, ou o cara bebe, encharca a cara de tomar cachaça, ou ele adquire consciência política, entendeu? Ou os dois, né? Ou os dois. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim do nosso debate. A não ser que alguém mais queira fazer alguma pergunta, se posicionar. Mas antes de mais nada, agradecer novamente ao CETEG, né, que está cedendo esse espaço aqui, que organizou conjuntamente conosco, do DCE Livre da USP, da Gestão Nossa Voz, esse evento. Agradecer, acima de tudo, o Adriano, né, grande lutador brasileiro, que está sempre conosco aqui, sempre vem nas nossas atividades, sempre convidado, vem nas nossas atividades, sempre faz belíssimas exposições, apesar de alguns relatos duros, né, mas que a gente acha que esses relatos eles são fundamentais, para que a gente nunca mais se esqueça do que a ditadura militar fez no Brasil. E a gente nunca mais se esqueça dos crimes que eles cometeram e que eles ainda tentam cometer, né, esse mesmo pessoal, hoje em dia, no governo de Jair Bolsonaro, né? Então, por isso,
Nós, enquanto estudantes da USP, nós, enquanto movimento estudantil, temos uma tarefa histórica, que é de derrotar Jair Bolsonaro nas urnas e reconduzir esse país para um caminho do desenvolvimento social e da justiça e da igualdade. Antes de terminar aqui, eu queria agradecer todo mundo que ficou no evento até o final e também fazer um convite. Amanhã, pessoal, às 18 horas, lá no vão da História e Geografia, vai ter a primeira Assembleia Geral dos Estudantes da USP, que a gente vai estar podendo debater as filas dos bandejões, as filas dos ônibus. A gente do DCE vem organizando abaixo-assinado, né, para lidar com essa questão, mas a gente precisa muito de todos e todas lá com a gente, porque a gente vai apresentar um documento de reivindicações e a gente precisa mesmo fazer barulho, se a gente quiser que as nossas demandas sejam escutadas aqui dentro da universidade, né. Sempre foi assim. A experiência do Adriano mostra, né, que é só com muita luta que a gente consegue, de fato, mudanças concretas e substantivas nas vidas das pessoas, e mais concretamente aqui dos estudantes da USP. Então, deixar esse convite. Também, não sei se alguém quer caloura, a gente tem os manuais do calouro aqui do DCE para pegar, e uns adesivos também, para quem quiser. Eu vou passar a palavra para o CEPEG também, para dar uma encerrada. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado e vamos para a luta. Fora Bolsonaro! A primeira vítima na história do Brasil, que é famoso por causa da repressão mineral, é o Tiradentes, né? Porque o Brasil nasceu com a mineração do petróleo, do diamante e do ouro na região dos Gerais. E como lá se extraía muito ouro e tal, e a coroa levava tudo, a revolta de Vila Rica é contra a coroa portuguesa daquela superexploração, entendeu? E o Alexandre Vanucci foi morto porque ele não foi para Diamantina no estágio de campo, porque ele fez uma operação de apendicite, de apêndice. Ele não foi conosco, nós fomos fazer o estágio e os caras foram atrás da gente para pegar o Alexandre lá em Diamantina. Ele não estava lá, aí vieram aqui, pegaram a ficha dele, foram na República, ele estava costurado ainda, e aí começaram a torturá-lo e ele foi morto, ele estrebuchou sangue por todo quanto é lado. Entendeu? Obrigado. Queria agradecer mais uma vez a presença de todos e todas. É realmente muito importante essa conversa, esse debate que a gente tem. E com isso também eu acredito que é mais uma resposta, né? Por que Adriano Diogo continuou lutando? Por que ele continuou lutando? É isso aqui, essa articulação, a gente vê essas injustiças, vê tudo isso, e essa articulação que a gente tem dá força e dá mais gás para a gente continuar. Então a gente tem que continuar nisso e pra frente, fora Bolsonaro. Bora! Eu vou dizer, eu continuei lutando, mas luta é quando você bate e apanha, né? Eu mais apanhei que bati.